Essa ideia é típica, uma típica utopia, assim como o socialismo construiu um futuro ideal em que homens e mulheres fossem todos iguais e tivessem a mesma coisa, e quisessem a mesma coisa na quantidade correta, certo? O liberalismo, que é um sistema baseado na ideia de que você discute, você trabalha, você se esforça, certo? A ideia das diferenças, aquela ideia de que o desacordo constrói, típico do liberalismo originário, já no século XIX. Então, daí surge a ideia de que o liberalismo é um sistema em que as pessoas livres, soltas às suas próprias capacidades, vão se realizar na medida correta dos seus méritos. É uma utopia, porque, primeiro, se a gente for começar a discutir exatamente o que seria um mérito no sistema capitalista, né? A rigor, a única coisa que funciona como mérito é o reconhecimento de você ganhar muito dinheiro. Né? Você pode ser um idiota, pode ser um ladrão, você pode vencer pelos vícios. Então, meritocracia é uma palavra abstrata que pressupõe, digamos, uma sociedade cujo governo, a cracia, certo? Cujo método de medição e aferição e organização e atribuição de privilégios e reconhecimentos fosse feito a partir dos méritos. Então, isso é que é meritocracia. Então, você imagina uma empresa seria meritocrática, o que não é. Uma escola seria meritocrática, o que também não é. Mérito, apesar da meritocracia usar o mérito como métrica de aferição, o mérito é algo, digamos assim, mais simples e não tão utópico. É você reconhecer numa pessoa um certo conjunto de virtudes que você, ao reconhecer, você dá a ela o que ela merece. Então, é um pouco mais fácil do que a construção de uma meritocracia, mas ainda assim eu posso considerar algumas coisas como mérito e você não necessariamente considerar como mérito. Por exemplo? Por exemplo, eu posso considerar, eu nem considero essencialmente isso como mérito, mas eu posso considerar que é mérito de uma pessoa ela não flexibilizar o seu pensamento ou o seu desejo a ponto de se adaptar a tudo. Ou seja, ter princípios? Por exemplo, uma outra pessoa pode considerar que isso, na verdade, não é um mérito. Isso é uma incapacidade de se adaptar a novos desafios, certo? Então, o mesmo mérito que eu não acho que seja necessariamente utópico, a ideia de mérito, eu posso reconhecer que uma pessoa do trabalho é honesta, é esforçada, é inteligente, fez por merecer, certo? No bom sentido. Então, o mérito aí, ele está muito próximo do reconhecimento de uma virtude na pessoa, de uma excelência, como está na moda se falar. Meritocracia é outra coisa. Meritocracia é uma construção abstrata que serve para colocar as pessoas correndo desesperadamente atrás do sucesso e, quando não dá certo, achar que o problema está nelas. A gente pode considerar que um dos problemas da meritocracia é que ela trabalha com uma ideia de mérito que basicamente significa ter sucesso na sociedade de mercado. Esse é o entendimento de mérito em que se baseia a meritocracia. Exatamente. É você ter sucesso, é você, como está na moda se falar, agregar valor ao que você faz. Então, se o capital, se o dinheiro, se a grana agrega valor ao que você faz, então você tem mérito. Então, no fundo, talvez os especialistas em meritocracia e que defendem a meritocracia não reconheçam, mas no fundo, o único mérito que a meritocracia teórica, porque ela só existe como teoria, reconhece, é você ganhar muito dinheiro, é você ficar rico, certo? Tanto é que as pessoas que normalmente discursam a favor da meritocracia, que acham que isso é possível, são normalmente ricas ou boçais, ou as duas coisas juntas. Claro que o mercado, o mundo corporativo usa a tradução de excelência para a palavra areté do grego, que a filosofia normalmente traduz por virtude, mas é possível traduzir por excelência, porque cabe bem na ideia da meritocracia.
né? Que você tem que vender para o mundo do mercado. No mercado, eu falei no começo, assim, mérito ou virtude, ou seja lá o que for, é basicamente você aumentar lucro, aumentar resultado, racionalizar custos. É isso que é no mercado, basicamente. Agora, a tua pergunta é uma pergunta muito boa, né? O que é mais importante, a sorte ou a virtude? Sabe, Thaís, se a gente pensar em virtude como certas características que algumas pessoas têm, o fato de você, em parte, depender de ter nascido com elas, já é uma variável de sorte. Então, vamos pegar um exemplo bem banal. Conseguir dormir pouco, por exemplo, e se manter saudável, certo? Conseguir trabalhar 14, 15 horas por dia e não ficar maluco, certo? Não se desequilibrar, por temperamento. É uma virtude, mas fruto de sorte. Então, é por isso que é complicado a ideia de retirar completamente a variável da contingência ou da sorte dessa equação. Como se a gente pudesse pensar no conjunto de virtudes completamente dissociado da variável sorte. Por isso que o Aristóteles dizia que a ética, que é a ciência que pensa as virtudes e os méritos, é uma ciência prática na contingência. Quer dizer, depende do momento. Então tem uma variável de sorte, como você falou, que é fundamental. Eu acho que se uma pessoa tivesse que responder numa frase, o que é mais importante, virtude ou sorte? Sem dúvida nenhuma, sorte.